power trio já certas coisas já são difíceis de você conciliar, né, porque são Uhum. 3 cabeças, 3 sentenças opostas. Imagine 7, né, que Sim, é quase que um bando, né, quase que uma gangue. E eu vejo que vocês têm uma harmonia perfeita ali, ó, no sim, em sim. quanto ao objetivo de vocês. Olha, Como vocês conseguem conciliar os objetivos em comum, quanto a produzir, datas, como sempre em sintonia, assim? Tipo, porque tem, é muita diferença, né? São muitas conclusões. uhum. Olha, a Tristes, ela tem uma característica que é muito interessante nessa questão da boa comunicação entre todos os integrantes. Eu acho que isso é fundamental para que um projeto ele caminhe bem. E a gente tem o Robson, que é o nosso guitarrista solo, ele é o compositor da banda, né, então ele já vem com as ideias prontas, e ele vai passando isso adiante pra gente, dando essa liberdade para que cada um consiga, criar em cima, contribuir, né, com a criatividade ali na hora das composições. E isso facilita muito pra gente, porque não fica aquela coisa, eh assim, que é muito imposta, sabe, é só o que eu quero, é só o que eu preciso, que é o que a gente vê na maioria das bandas. E, assim, para lidar com 7 pessoas dentro da banda, eu acho que isso é fundamental. Essa liberdade para você ser quem você é, e a comunicação fluida, que é uma coisa que a gente tem bastante. A Tristes é uma banda muito familiar, todo mundo está muito presente, a família em si está muito presente, isso eu gosto de frisar bastante. A gente tem pai e filho dentro da banda, que é o nosso guitarra base, é filho do baixista, e aí Legal, as esposas ajudam também, a gente tem a Flávia, que é a esposa do Joey, que ela cuida das nossas redes sociais, ótimo. e tem a Cris, tem a Tamires, enfim, todo mundo ali junto com a gente, presente, contribuindo ali nos trabalhos, nas apresentações, nos ensaios também. Então, assim, é uma banda que tem uma harmonia legal. E eu acho que o que flui bastante o nosso trabalho é essa questão da comunicação e principalmente a liberdade para que a gente possa criar também na banda, que isso é uma coisa que dá muito conflito nas bandas. E Uhum. aqui, que bom que a gente não tem. É. E é legal, porque tem essa ponte do pai e do filho, tem você com o Vinito ali, no caso, né? É. E, de fato, é um seio familiar ali que já, né, já viabiliza muito a banda ali, Uhum. né? Legal, porque quando são 7 esquisitos, aí vira uma falaria, né? Não, mas assim, a gente já se encontra, assim, com pouco tempo, então quando a gente se encontra é mais para trabalhar mesmo. Mas ainda assim a nossa convivência ela é bem harmoniosa, inclusive com o nosso vocalista também. Eu acho que desde quando eu entrei na banda, todo mundo sempre foi bem solícito comigo, desde o Legal. primeiro momento, me senti muito acolhida. Eu participo de alguns grupos do movimento gótico, da cena gótica daqui de São Paulo. Porque no passado eu já tive uma banda, autoral de synth pop, a Miss Fortune Deep, era uma pegada bem mais gótica, bem mais eletrônica mesmo. Ah, massa. E aí a gente conseguiu sair de Manaus e uma revista daqui de São Paulo encontrou a gente, que é a Gothic Station, e a partir disso eu consegui fazer uma rede de contatos, assim, bem bacana com relação a isso. E aí quando eu vim para São Paulo, eu vim com o objetivo de estudar, de trabalhar, de terminar a minha faculdade de jornalismo aqui, e eu não estava com pretensão de cantar, de voltar a cantar ainda, não estava nos meus planos, né. E quando eu vi essa oportunidade no grupo: "Olha, tem uma banda precisando de uma vocalista lírica e tal", eu pensei: "Poxa, por que não, né?". Ótimo. E pensei: "Poxa, por que não?". E aí eu fui, entrei em contato, eu acho que primeiro eu falei com a Cris, depois eu falei com o Robson, e aí no dia que eu fui para o ensaio eu estava extremamente rouca, eu fui junto com o nosso tecladista também, que eu chamei ele, é um amigo meu, a gente entrou junto na banda. E quando eu cheguei lá, assim, todo mundo bem solícito comigo,
E eu estava, assim, voando nas músicas e o Éder, super paciente, chegou comigo, eu perguntava dele, e ele falava comigo: "É assim, você pode cantar desse jeito, dessa forma", e todo mundo olhando para mim, tipo: "Não, vai, vamos, a gente te ajuda". E na hora de compor também para o EP, assim, todo mundo também me dando liberdade para eu criar em cima, eu mudei basicamente o vocal das músicas. E é assim, a gente tem uma harmonia bem legal, a gente trabalha bacana, assim.